Agora é boa tarde, boa tarde, boa tarde, né? Não é mais boa noite, não é mais bom dia. Bom almoço para que vocês que estão a gente, boa Semana Santa para aqueles que são católicos. Mais uma aula, né, do curso Direito Ambiental. Muito obrigado por estar aqui conosco, muito obrigado pelas últimas aulas. Tem sido um grande sucesso. Obrigado por estarem escutando o podcast, muito obrigado por estar acompanhando as aulas. A gente tem feito isso para vocês. Já perdemos tempo demais, entendeu? Já perdemos tempo demais. Não é para a gente ficar agora, é para a gente aproveitar o tempo que temos dentro de casa para conhecer, aprender e se desenvolver ainda mais, tá bom? Então, para começar a aula de hoje, eu vou fazer a nossa tríade, a tríade que é pedida por todo youtuber, entendeu? Não se esqueça de compartilhar o vídeo com os colegas, fazer com que essa informação chegue ao maior número de pessoas, chama o colega para participar e, principalmente, se inscrever no canal. Agora, se você parar para olhar, deixa eu olhar aqui, ó, tá vendo aqui? Nesse espaçozinho tem uma logomarca agora, ó, tem um logotipo. Não sei se está aparecendo aí na tela de vocês. Clicando nele, se inscreve. Aqui, ó. Você clicando nele, se inscreve no canal. Então, fica super rápido, não tem problema nenhum. Agradecer a toda a equipe que vem colaborando com a gente aqui no canal. Então, compartilhar, se inscrever, dar seu like aqui embaixo, fazer seu comentário, dizer se curtiu, que não curtiu, entendeu? E aproveitar a aula de hoje, que, para tanto, eu vou convidar o Lucas. Lucas, você faz podcast, você apresenta e debate no YouTube. O que está faltando mais para a defesa do doutorado? Nossa, ainda falta muita coisa. Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal aí que está assistindo a gente. Ainda falta escrever bastante aí, ainda falta muita pesquisa, muita leitura. Você está achando que você vai virar doutor assim, apresentando YouTube, influencer, fazendo podcast? Vira não, vira não, meu amigo. Deixa ele dizer, se não tiver no papel... Você é doutor influencer em Direito Ambiental. Entendeu? Você escreveu sobre o quê? Não, eu escrevi sobre o ensino e influência digital na área ambiental e animal. E o que a gente tem hoje, Lucas? Conta pra gente. Bom, hoje a gente tem aí um assunto bacana, que é com a professora doutora Célia Ferrari, que vai falar sobre os crimes ambientais contra a natureza e os animais. Que bom, que bom. Então, para não perder tempo, Lucas, a gente se vê daqui a pouco. Até daqui a pouco. Eu vou trocar você com a professora Célia aqui. Boa tarde, boa tarde. Liga o microfone para mim, professora doutora Célia Ferrari. Boa tarde. Faganello. Ou é Faganello? Como é que chama o último nome? Acertei? Faganello. Faganello. Acertei. Deixa eu contar para vocês. Professora Célia, ela é doutora pela Universidade de São Paulo, ela é pós-doutora em Direito Ambiental e Animal pela Universidade de Toulon, na França. É nossa contemporânea. Com a professora Célia aqui, eu consegui fechar a grande tríade. Tivemos no semestre passado a professora da Federal do Recôncavo, temos agora a professora Célia, da do sul da Bahia, falta só Sudoeste, não tem Sudoeste? O FOB, né? Não é o FOB? Lá de Barreiras? É o FOB. Tem uma federal em Barreiras, não tem? Para a gente fechar o conjunto de professores da área ambiental das universidades do Oeste, não é isso? Do Oeste da Bahia, é o FOB, Universidade Federal do Oeste Baiano, né? Acertei. Lucas está aqui falando para mim do professor do Oeste da Bahia. Então, falta aí. Professora Célia, é um prazer. A gente está aqui também com os alunos, professora Célia. Muito obrigado pelo convite para estar discutindo com vocês. O que é que você trouxe para a gente hoje? Bom, estão me ouvindo bem? Sim. Estão me escutando bem? Eu vou falar um pouquinho, com vocês, na verdade, sobre os crimes contra a fauna que são trazidos pela Lei de Crimes Ambientais,
Nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão ambiental, os principais problemas ambientais que o Brasil enfrenta com relação à fauna. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre esses crimes. Vamos debater um pouco sobre essa questão dos animais, são sujeitos de direito, são objeto, né? O que a lei traz, o que a nossa lei de crimes ambientais traz, e o que a doutrina fala a respeito disso. E vamos finalizar conversando um pouquinho sobre a importância da educação ambiental, né? Para quebrar alguns paradigmas, para instrumentalizar a população na defesa, né, dos interesses dos animais e da natureza como um todo. Que bom, que bom. Podemos começar? Claro, eu vou deixar você sozinha aqui na tela, mas eu posso lhe fazer um pedido? Conta pra gente, no início de sua fala, como é que foi o pós-doutorado lá em Toulon e como foi o seu retorno, falando desse tema tão... A gente estava falando aqui no backstage, falando desse tema tão novo na época. Como é que foi a recepção? Para que os alunos saibam também um pouco. Pronto. Tá bom? Daqui a pouco eu volto contigo, vou deixar você só. Tá bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho da minha formação, porque eu acho importante para que quem está nos assistindo entenda como é que eu cheguei nessa questão dos animais. Bom, desde criança eu sempre tive uma forte relação com a natureza e principalmente com os animais. Ainda criança, sem que ninguém me ensinasse, eu não queria comer carne, eu tinha a compaixão, né? Acho que isso já nasceu comigo. E eu fui cursar engenharia agronômica na USP, e dentro do curso de agronomia, onde a gente aprende toda a cadeia produtiva de alimentos de origem vegetal e de origem animal, eu fiquei bastante chocada, né, em como era feita, como eram criados, como eram tratados e abatidos os animais para consumo humano. Então, isso despertou em mim um forte senso ético. Na verdade, isso aguçou um senso ético que já tinha nascido comigo, digamos assim. Eu já tinha, né, essa percepção desde criança, mas a minha vivência no curso de agronomia e também no mestrado em ciência e tecnologia de alimentos fez isso se tornar ainda mais gritante. E durante o meu mestrado, eu resolvi fazer o curso de Direito, que era também uma paixão. E aí, durante o curso de Direito, eu comecei a fazer o doutorado, fui para a área de Ecologia, onde a gente aprende uma visão holística do meio, onde a gente tem contato, né, com toda essa questão ambiental. Então, isso consolidou ainda mais a minha percepção, a minha compaixão, a minha ética para com os animais. E aí eu fui fazer aí eu passei pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, eu era escrevente técnico judiciário, passei um concurso durante o doutorado e fui exercer lá a minha função de escrevente na Vara de Execuções Penais e Tribunal do Júri. E lá eu tive contato com alguns processos relacionados a crimes ambientais. Então, fiquei ainda mais perplexa diante da falta de compaixão, né, dos seres humanos para com as questões ambientais. Então, eu fui fazer um pós-doutorado na França, em Toulon, na área de direito ambiental, especificamente com direito dos animais. E lá eu resolvi escrever sobre essa questão ética e também abordando o que seriam os animais, afinal. Eles seriam objetos de direito? Eles seriam bens, como traz o nosso Código Civil, como traz o Código Civil francês? Porque eu não concordava com essa concepção, né? Na minha opinião, eles eram sujeitos de direito, sim, sujeitos de direito despersonificados. E foi sobre isso que eu escrevi no meu pós-doutorado. Lá, alguns colegas franceses olhavam assim torto, não, eles não são sujeitos de direito, né? Você está ficando maluca, imagina, eles são objetos, ou eles são uma categoria à parte, sui generis, eles estão entre sujeitos e objeto, mas eles não são sujeitos, e eu defendi ferrenhamente que eles eram sujeitos de direito despersonificados. Inclusive, num congresso de direito ambiental, eu trouxe a defesa dessa tese,
e lá eu fui massacrada por todos, e de repente eu conheci o Tagore, e o Tagore estava defendendo uma tese semelhante, né, sobre o standing para animais, se não me falha a memória, e assim, aí eu me vi num oásis quando eu vi ele por perto, porque eu estava me sentindo muito mal, né? Foi a capacidade jurídica para os animais. Em juízo, exatamente. Foi animais em juízo. E aquilo me deu um alívio, assim, nossa, eu não estou sozinha, né? Eu não sou tão maluca assim quanto estão falando, tem outros malucos junto comigo. E foi assim, a recepção, ela não foi muito amistosa, né? Quem está nessa área, né, da defesa dos direitos dos animais sabe disso, mas eu sempre vim defendendo essa linha com inúmeras publicações na Revista de Direitos dos Animais, Revista de Direito Ambiental, do Instituto Direito para um Planeta Verde, né? E continuei seguindo essa linha. Depois eu fui mãe de 2 crianças lindas, me afastei um pouco, né, das pesquisas, mas agora eu estou retornando. E agradeço aí a oportunidade que o Tagore está me dando, né, da gente conversar. E é isso, Tagore. E aí você me diz se eu posso continuar ou se você quer interromper para fazer alguma pergunta. Não, você vê como é, né? Tem quase 15 anos, Célia. Isso, um pouco menos de 15 anos, uns 12 anos. E hoje a gente fala de capacidade jurídica dos animais, hoje a gente fala sobre a possibilidade de animais irem a juízo. Hoje, autores de processo civil já escrevem sobre essa temática, mas lá no início, você tocou bem, o processo de ridicularização era muito grande, né? Era muito. Eu até brinquei com a Célia antes de entrar, falei assim, olha, quem não quer escutar não vem para a área ambiental, e principalmente animal, porque vai escutar o tempo todo. Algum tipo de julgamento, entendeu? Uhum. Quando não tiver o que falar, vai perguntar, e a alface? Entendeu? E a roupa que você usa? Entendeu? Vai sempre ser um desafio. Então, se você escolhe fazer alguma coisa, também vai ter esse desafio. Célia, eu vou deixar você à vontade nesse início, e daqui a pouco eu volto. Eu vou intervir, não se preocupe não. Tô aqui. Tá bom, vamos lá. Eu quero começar falando um pouquinho com vocês sobre a questão ambiental. Mas o que é, afinal de contas, a questão ambiental que permeia todos os elementos da natureza? A questão ambiental é um tema, assim, muito complexo. A questão ambiental, ela trata ela trata primeiramente dos limites da exploração da natureza pelo homem. Então, o foco é esse. Até que ponto o ser humano pode ir, qual é a capacidade de suporte, né, da natureza para com a exploração dos recursos ambientais pelo ser humano. E essa questão ambiental, ela trata do conflito que existe entre progresso econômico e o equilíbrio ecológico do planeta. Inclusive, Tagore, inclusive Lucas, e aí quem está me ouvindo, uma das coisas que a gente ouve muito de quem se opõe à causa animal é que existe uma necessidade da exploração desenfreada dos animais para alimentar a população. E nós vamos discutir isso um pouco ali na frente. Mas, então, a questão ambiental, ela trata disso, né? Do limite dos recursos naturais, até quanto a natureza pode suportar que o homem a explore seus recursos. E a questão ambiental é um dos temas mais importantes, né, para a sociedade contemporânea. Ela, desde a década de 70, que a gente vê um aumento, né, dos debates, um aumento das conferências internacionais acerca, né, dos problemas ambientais, e isso vem acontecendo desde que o homem despertou para o fato de que o ambiente, ele é indissociável da vida humana, né? Então, o artigo 225 da Constituição Federal, ele vem e fala, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Então, o meio ambiente, ele é essencial à sadia qualidade de vida, o meio ambiente equilibrado, e esse equilíbrio ambiental, ele está diretamente ligado à dignidade da pessoa humana. Então, vocês vejam a importância que a questão ambiental toma, especialmente na nossa Constituição, a nossa Constituição de 1988, que vem e alça essa questão ambiental
a um patamar tão importante que dedica um capítulo inteiro, né, da Carta Magna a tratar desse assunto. Artigo 225 e seguintes, né, e seus parágrafos, enfim. Então, o que acontece? O ser humano ele começa a despertar para a necessidade de se controlar o uso dos recursos naturais e de se minimizar os impactos, porque toda ação do homem, toda ação antrópica vai causar um impacto na natureza, né? Mas esses debates acerca da questão ambiental vêm justamente para se tentar normatizar esse uso, de que forma que nós vamos regulamentar o uso desses recursos naturais para se minimizar esses impactos. Bom, com relação à fauna, o que acontece? O Brasil, ele é considerado o primeiro país em megadiversidade. Então, o que é isso? Ele é o país, não só com relação à fauna, desculpe, com relação à diversidade ambiental. Ele é o primeiro país do mundo. Ele possui 13% de toda a biota do planeta. Então, a nossa riqueza biológica é muito grande. Quanto à diversidade faunística, o Brasil ele ocupa o primeiro lugar em número total de espécies. Porém, né, dados do Instituto Chico Mendes e do IBAMA, os dados mais recentes, que são de 2016, mostram que no nosso país existem 1.173 espécies de animais ameaçados de extinção, fora, né, os que já foram extintos. E vários fatores contribuem para esse processo de extinção. Então, avanço da fronteira agrícola, as queimadas. Então, a gente teve aí, ano passado, queimadas horríveis, né? Vocês devem ter acompanhado pela mídia, Pantanal em chamas, acabando, né, com a fauna, com a flora, foi muito terrível. Nós temos problema de caça predatória, tráfico de animais silvestres, é um problema que movimenta milhões de reais ao longo do ano. No Brasil, as pessoas compram, né, muitas pessoas compram animais silvestres, muitos animais são traficados, são levados para fora do país, dentre outras questões, né, que nós vamos citar aqui. Mas isso você está dizendo, professora, com relação aos animais silvestres e com relação aos animais domésticos e domesticados. Nós também temos problemas graves com relação a esses animais. Então, nós temos aí condutas de agressões a animais domésticos, cães, gatos. Inclusive, teve uma alteração legislativa recente, conhecida como Lei Sanção, por conta daquele pitbull que foi mutilado. Nós vamos discutir isso logo adiante. Então, a OMS, ela estima que há cerca de 30 milhões de animais domésticos abandonados no nosso país, sendo 20 milhões de cães, 20 milhões de gatos e 10 milhões de cães. E a gente tem que também lembrar daqueles animais que são destinados ao consumo humano, à alimentação, ao vestuário, que no modelo de criação intensiva e também criação extensiva, no nosso país, na maioria das vezes, não são observados as normas, as regras de bem-estar animal. E isso também eu estudei muito no meu pós-doutorado. Então, assim, existem regras de bem-estar animal. O que seria o bem-estar animal? Seriam formas de se tratar, de se criar e de se abater o animal. Ninguém quer morrer, né? Mas, enfim, o bem-estar animal, ele apregou a isso, formas de se abater o animal de forma que ele não sinta dor, que ele seja previamente insensibilizado. E durante a criação há uma série de requisitos também a serem seguidos, né? Então, o animal ele tem que estar em harmonia com o ambiente em que ele vive, ele não pode sentir fome, ele não pode sentir medo, ele não pode apresentar doenças, e se apresentar essas doenças têm que ser tratadas. O ambiente tem que ter conforto térmico. Então, tudo isso promove o que se chama, né, na zootecnia, na veterinária, e também no direito, nas normas que tratam, né, dos animais destinados ao consumo, de bem-estar animal. A União Europeia, por exemplo, ela reconhece que os animais são seres sensíveis e que merecem proteção.
E ela estabelece uma série de exigências para se poupar esses animais que são destinados ao consumo de sofrimentos inúteis. Mas a gente sabe, né, que no nosso país nem sempre essas normas são respeitadas. Mais de 50% do abate no Brasil é clandestino. Imagine, normas de bem-estar animal não ser respeitadas, os animais são abatidos à marretada, né, os animais são criados em ambientes insalubres, sofrem muito. Vários problemas, eu vou citar aqui alguns, né? Porcas em baias estreitas, os bezerros que são separados ainda filhotes das mães e que são destinados à produção da chamada carne de vitela, descorna, retirada de cauda, né, dos porcos sem anestesia, castração sem anestesia, o corte do bico dos pintinhos, né, a criação de frangos em granjas, em confinamento, com luzes 24 horas por dia, num ambiente insalubre, superlotados, aplicação de hormônios, enfim, uma série de problemas, né, uma série de práticas, digamos assim, que provocam sofrimento nos animais e vão contra normas de bem-estar, e muitas delas podem ser enquadradas como crimes ambientais, como a gente vai ver adiante. Posso continuar, Tagore, ou quer fazer algum à parte? Bom, vamos lá. Vamos dar sequência. Antes da Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei de 1998, a Lei 9.605 de 98, eram utilizadas no nosso país leis esparsas e de difícil aplicação, né? Então, essa lei de crimes ambientais, ela abarca uma série de diplomas normativos relacionados à fauna, e ela foi regulamentada por um decreto de 1999. E como que surge essa lei de crimes ambientais? Ela surge do nada? Não, ela não surge do nada. Ela surge do que a gente chama de mandado constitucional de criminalização. Ou seja, a própria Constituição Federal, ela determina para o legislador infraconstitucional que ele vai ter que dispor sobre a matéria. E onde é que está isso? No artigo 225, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, a própria Constituição determina que o legislador infraconstitucional edite leis de proteção ao meio ambiente, leis que protejam, né, o meio ambiente e que aplique sanções penais e administrativas. A Lei de Crimes Ambientais traz as sanções penais e administrativas, e também na esfera civil. Onde é que está isso? Quando ele fala, independentemente da obrigação de reparar o dano causado. Ou seja, um infrator ambiental, ele vai ter que reparar o dano que ele causou civilmente. Além disso, ele vai ser punido na esfera penal e na esfera administrativa. Quer falar alguma coisa, Tagore? Sim. Eu queria fazer aqui recordar com meus alunos. A gente tem outros 2 vídeos. Um do Rafael Wolff, falando sobre responsabilidade da pessoa jurídica, que fala sobre a Lei de Crimes Ambientais. E tem o do Gilberto Passos de Freitas, que ele vai explicar como foi o surgimento dessa lei. E é engraçado que ele pontua isso que você falou, sobre a questão de ser um crime ambiental, mas ter também infrações administrativas. Ele explica no vídeo, na aula que a gente gravou com ele, que existia um outro projeto para dizer quais seriam as infrações administrativas, que na hora que foi ser aprovada a Lei de Crimes Ambientais, eles falaram assim, por que não juntar e aprovar logo tudo em uma mesma legislação, até para deixar tudo consolidado. Então, eu lembrei quando você pontuou isso agora. Eu queria lhe fazer eu queria intervir aqui para a gente discutir uma questão antes de você seguir. Posso fazer isso? Você me permite? Claro. Você me falou sobre
a forma de tratamento dos animais. Eu me lembro que lá no seu pós-doutorado, você conversou comigo, lá no seu pós-doutorado em Toulon, você disse que você já defendia os animais como, se não fossem sujeitos de direito, poderiam ser percebidos como entes despersonalizados, mas não poderia ser considerados como coisa. Explica para a gente um pouquinho isso. Certo. Eu ia falar mais à frente, mas vamos falar agora. Então, Tagore, quando eu comecei a estudar, eu queria entender como que isso funcionava, porque no nosso Código Civil, eles são vistos como bens. No Código Civil francês, eles são vistos como coisas. Porém, a legislação ambiental, tanto a nossa lei de crimes ambientais, quanto as leis que protegem os animais, as leis da União Europeia, as leis francesas, estabelecem, né, que os animais são seres sencientes. Então, eu fiquei pensando, mas, poxa, se eles são seres sencientes, como é que eles podem ser coisas? E aí, fazendo as minhas pesquisas, eu cheguei na seguinte tese: eles não podem ser considerados coisas. Eles não são seres inanimados. E se eles sentem dor, se isso é reconhecido, né, pela União Europeia, se isso é reconhecido pela França, que tem a legislação ambiental mais evoluída do mundo, junto com a Alemanha e junto com o Brasil, a nossa legislação, inclusive, se espelha nas desses dois países, eles não podem ser considerados coisas. Para mim, na minha opinião, eles são sujeitos de direito despersonalizados, então, assim, eles não podem ir sozinhos a juízo, né? Você até apresentou um trabalho sobre isso. Eles precisam de alguém tutelando, né, levando, sendo a voz deles, digamos assim. Então, por esse motivo, Tairone, que eu não concordo com essa tese de que eles sejam simplesmente objetos. A gente sabe que eles não são objetos, né? Perfeito, perfeito. E agora a professora Célia vai falar, um dos primeiros direitos é o de não sofrer maus tratos. Vou deixar você, daqui a pouco eu volto. Tá, vamos lá. Bom, antes, deixa eu só fazer algumas pontuações gerais sobre a lei de crimes ambientais. Não vou me delongar muito para a gente poder discutir um pouco essa questão de maus tratos, essa questão da lei sanção, mas vamos lá. Quem que é? Nós temos no artigo 2º da lei de crimes ambientais, esse artigo 2º, eu não vou ler o artigo, não vou ler os artigos para que a gente não se delongue muito, mas ele traz alguns pontos importantes. Primeiro, ele traz quem seria o sujeito ativo. O sujeito ativo é quem executa ou determina a execução do crime, a execução da ação. Então, pode ser tanto pessoa física ou pessoa jurídica. Eu não vou me debruçar muito sobre isso, porque, como o Tagore falou, o professor Tagore falou, o professor Vladimir acho que já deve ter tratado desse assunto. Mas eu quero falar um pouco dessa questão do sujeito passivo. Quem seria o sujeito passivo nos crimes ambientais, na lei de crimes ambientais? Vejam que coisa interessante. O sujeito passivo material, que é aquele titular do interesse penalmente protegido, vejam só, para a maioria da doutrina, né, para a visão antropocêntrica do direito, seria a coletividade. Por que coletividade, professora? Porque o meio ambiente é bem de uso comum do povo, é um direito transindividual. Então, ou seja, a maioria da doutrina e a própria lei traz como sujeito passivo do crime ambiental a coletividade. Então, se um animal é espancado, se um animal é mutilado, o sujeito passivo não é o próprio animal. Olha que loucura, né? O sujeito passivo é a coletividade. Porém, existe uma corrente minoritária que a essa corrente eu tenho aderência, o professor Tagore tem aderência e outros professores também, que não concorda com isso e que concorda que o sujeito passivo material, ou seja, o titular do interesse penalmente protegido na lei de crimes ambientais, é a coletividade, mas é também o próprio animal que foi ferido, que foi machucado, que foi maltratado.
Então, muita atenção nisso, pessoal, principalmente aqueles que vão fazer concurso público, tá? Isso é um ponto de muita celeuma da Lei de Crimes Ambientais. E quem seria o sujeito passivo formal, né? O titular da regra proibitiva que foi violada, do próprio Estado. Dando prosseguimento, gente, o artigo 3º da lei traz a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Eu ia falar um pouco disso, mas como o professor Vladimir já falou, eu não vou, né? A responsabilidade penal foi o professor Rafael. Ele deu uma aula sobre essa temática. Foi Pronto. Ótimo. Então a gente não precisa se debruçar sobre isso. A única coisa que eu queria falar, que eu não sei se ele falou, mas vale ressaltar, é que existe a teoria da dupla imputação. Ele falou disso, que tanto pessoa jurídica e física falou. Bom, então tá bom. Então vamos para frente. Sim, ele falou também da teoria da ficção e da teoria da realidade, na responsabilidade penal. Se quiser, ele falou, mas é passando. Pronto. É muito breve, porque eu acho muito interessante, né? Importante. Então, o que acontece? Como regra, gente, a pessoa jurídica, ela não pratica crime, né? Por que ela não pode praticar crime? Porque ela é uma ficção. Isso é como regra geral, né? Então, a pessoa jurídica, como regra geral, ela não pratica crime. Ela é uma ficção, e uma ficção não pode praticar crime. Porém, olha que interessante, a teoria, a lei ambiental, a lei de crimes ambientais, ela adotou a teoria da realidade, ou seja, para a lei de crimes ambientais, a pessoa jurídica ela não é uma ficção, ela existe de fato, e por isso ela pode praticar crime. Então, se, por exemplo, numa prova de concurso, vocês tiverem que redigir, né, por que é que na lei de crimes ambientais a pessoa jurídica ela pode ser responsabilizada? É por causa disso. Porque a lei de crimes ambientais adotou a teoria da realidade, em que a pessoa jurídica é algo que existe, né? Agora, atenção, somente para a lei de crimes ambientais é que a pessoa jurídica pode praticar crime, somente na lei de crimes ambientais. Todavia, alguns doutrinadores afirmam que, no caso de crimes contra lesão contra a ordem econômica, também há essa possibilidade, mas não são todos os doutrinadores que afirmam isso, e tem outra coisa, isso aqui, né, não está regulado por lei. Então, essa questão da responsabilização da pessoa jurídica por crime de lesão à ordem econômica não está regulamentado por lei, ao contrário da lei de crimes ambientais, né, que regulamenta a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Ok? Vamos para frente. Sim, tem mais uma coisa que eu acho importante pontuar. Desculpa se eu estou repetindo o que o professor falou, mas é porque é bem interessante. E há quem entenda que pessoa jurídica de direito público interno não pode ser condenada por crimes ambientais. E qual é a alegação? Por que não poderiam? Porque senão estaria condenando a si próprio. Quem seriam essas pessoas jurídicas de direito público interno que não poderiam ser condenadas por crime ambiental, segundo uma parte da doutrina? União, estados, Distrito Federal, municípios, autarquias, associações públicas e demais entidades de caráter público criados por lei, tá? E sociedades de fato, ou aquelas sociedades que são irregularmente constituídas, também não podem praticar crimes, não possuem, né, personalidade jurídica. Bom, o professor Rafael deve ter falado da desconsideração da pessoa jurídica, que está no artigo 4º da Lei de Crimes Ambientais. Não, engraçado, isso ele não falou. Se ele quiser falar, não. Tá. Então, vamos lá. O que é a desconsideração da pessoa jurídica? A pessoa jurídica, ela pode se descortinar o véu da pessoa jurídica para se atingir o patrimônio dos sócios, tá? Então, sempre que a pessoa jurídica ela for um obstáculo para se conseguir o ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, ela pode ser desconsiderada e se atinge o patrimônio dos sócios para que haja o ressarcimento dos crimes ambientais. Vamos ver o que mais. Bom, rapidamente, en passant também, porque eu quero chegar nos artigos que nós vamos debater com mais profundidade aqui.
para se impor a pena, né, e para se gradar a pena na lei de crimes ambientais, a autoridade ela vai observar a gravidade do fato, né, o que levou àquela infração, quais foram as consequências, os antecedentes do infrator e a situação econômica do infrator também. Sim, uma coisa importante. As penas, bom, vamos falar um pouquinho, né, das penas. Vamos lá. As penas restritivas de direito, segundo o artigo 7º da Lei de Crimes Ambientais, elas são autônomas e elas vão substituir as penas privativas de liberdade. Atenção aqui, pessoal. Então, quando que a pena restritiva de direito vai substituir a pena privativa de liberdade na Lei de Crimes Ambientais? Quando o crime for culposo ou, no caso dos crimes dolosos, quando for aplicada uma pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. E no que isso implica? Vocês vão ver que, perante a Lei de Crimes Ambientais, quem comete o crime ambiental nunca é preso. Então, agora houve uma mudança legislativa, que nós vamos estudar, e que alterou um pouco isso. Mas por que nunca é preso? Porque a maioria das penas, porque elas são crimes de menor potencial ofensivo. A maioria das penas não chega a 4 anos, elas são inferiores a 4 anos. E aí o indivíduo não vai preso, né? Então, a pena é substituída, que seria privativa de liberdade, vai ser substituída por uma restritiva de direito. Bom, sim, se pessoa jurídica, ela pode ser responsabilizada, como é que vai ser? Pessoa jurídica pode ser presa? Não, né? Pessoa jurídica não tem como ser presa, mas a pessoa jurídica, ela pode sofrer uma pena de multa, por exemplo, ela pode sofrer uma pena de interdição temporária de direitos, prestar algum serviço à comunidade, algum programa de educação ambiental, por exemplo. São algumas situações de penas aplicáveis à pessoa jurídica. Custeio de programas sociais, ambientais, execução de obras, né, em áreas degradadas, obras de recuperação de áreas degradadas, manutenção de espaços públicos, etc. Bom, existem algumas circunstâncias que atenuam as penas na Lei de Crimes Ambientais, e quais são elas? O baixo grau de instrução, ou escolaridade do agente, o arrependimento do infrator, a comunicação prévia do agente, do perigo iminente da degradação ambiental e a colaboração com agentes que são encarregados da vigilância e do controle ambiental. Existem algumas circunstâncias que agravam a pena, estão lá dispostas no artigo 15, eu não vou ler todas para vocês, mas eu vou falar de algumas. Por exemplo, se o infrator ele for reincidente em crimes de natureza ambiental, se o agente tiver cometido a infração, por exemplo, em domingos ou feriados. Por quê? Porque nessas épocas, domingos e feriados, é mais difícil a fiscalização. À noite também, por ser mais difícil a fiscalização, mediante... Isso é inovação da Lei de Crimes Ambientais, né? Estou dizendo isso é inovação da Lei de Crimes Ambientais, porque tem na atenuante, tem falta de conhecimento do agressor, né, do poluidor, e tem também na agravante, agravantes especiais, como noite, defeso, como você falou, feriados, isso. Tudo isso porque, como existe uma menor fiscalização, supõe-se de que, se você utilizar desses dias, desse momento, é porque você está querendo não ser pego. Entendeu? Está querendo não ser pego. Tá bom, tô aqui, viu? E outra coisa, Tagore, muitos animais silvestres, grande parte, na verdade, tem hábitos noturnos. Então, são períodos em que eles estão mais vulneráveis. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui o que mais de importante, porque é tanta coisa para falar, mas eu vou pontuar aquilo que eu acho que é mais importante. Bom, eu vou falar um pouquinho da suspensão condicional da pena, o sursi, né? Então, o que acontece? O sursi é um direito subjetivo do condenado, se estiverem preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código Penal. Quais são esses requisitos? Não ser reincidente em crime doloso,
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente e motivos e circunstâncias autorizarem a concessão do benefício e não seja indicada ou cabível a substituição da pena. Então, quando que é aplicado o sursi? O sursi, a suspensão condicional da pena, ela vai ser aplicada nos casos em que houver a condenação a uma pena privativa de liberdade que não seja superior a 3 anos, o que é a maioria dos crimes ambientais. Então, por isso que o indivíduo quase nunca vai preso, tá? Mas teve agora alteração legislativa e nós vamos falar disso. Bom, então, assim, tem que haver uma perícia de constatação do dano ambiental para que se possa ser mensurada a extensão do dano, de que forma que esse dano vai poder ser reparado da melhor forma possível. Vamos ver o que mais. Uma outra inovação aqui da Lei de Crimes Ambientais, que são os instrumentos, né, utilizados na infração administrativa ou do crime, eles vão poder ser apreendidos. Antes da Lei de Crimes Ambientais, isso não ocorria, não havia, né, uma disposição nesse sentido. Deixa eu ver o que mais. A ação penal pública, ela é incondicionada em todos os crimes ambientais, ou seja, né, o Ministério Público vai promover a ação penal e o exercício dessa ação não vai se subordinar a nenhum outro requisito. Por que isso acontece? Porque os crimes ambientais são crimes praticados contra toda a coletividade. Vamos ver o que mais. Vamos agora entrar nos crimes ambientais em espécie, tá? São vários crimes, eles estão dispostos dos artigos 29 a 37 da lei. Não há tempo hábil para a gente falar de todos esses crimes, mas eu vou falar aqui algumas coisas que eu considero importantes. Tudo é importante, mas tem aqui alguns pontos que eu acho que vale a pena a gente discutir, especialmente a alteração legislativa recente. Vamos lá. O artigo 29 da lei, ele fala o seguinte: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a licença obtida, isso é crime ambiental, e a pena, olha aqui, crime de menor potencial ofensivo, detenção de 6 meses a 1 ano. Então, aqui já começa, né, a gente já começa a observar o que, na minha opinião, é um problema, assim. Por que é que quando a gente vê tantos crimes ambientais, por exemplo, maus tratos, agora teve alteração legislativa, repito, nós vamos conversar sobre isso, mas por que aconteciam tantos crimes ambientais e o infrator nunca era punido e os crimes estão sempre acontecendo? Por conta disso, eu acho também. Além da falta da educação ambiental, além dessa cultura, né, do maus tratos, né, de se considerar o animal como coisa, porque a maioria das penas, elas são brandas. Então, assim, o indivíduo, ele não vai ser preso. Vamos lá. Então, qual que é o objeto jurídico do delito nesse crime do artigo 29? O equilíbrio ecológico. Então, o objeto jurídico em todos os crimes contra a fauna vai ser o equilíbrio ecológico, né? Então, eu queria fazer eu tive um orientando, Célia, sobre esse tema, um professor de direito penal até, o Renato, qual eu mando aqui minha saudação. E o Renato, ele dizia que esses crimes ecológicos que você citou, crimes contra a natureza, você está citando em especial contra a fauna, mas também contra a flora, eles eram chamados pelo direito penal, pelos penalistas, de crimes vagos. Crimes vagos. O que é um crime vago? Você falou, qual foi o sujeito passivo que você disse? Você acabou de falar? O sujeito passivo é a coletividade. A coletividade. Toda a coletividade. Toda a coletividade. Então, por ter o sujeito passivo, a coletividade, é um sujeito vago. Por isso que os crimes da lei de crimes ambientais são chamados de crimes vagos.
Por quê? Porque você não pode definir de forma individual quem é aquele o qual o interesse foi violado. Lembrando que essa corrente é aquela corrente que defende o ambiente como um todo. Professora Célia e eu, a gente trabalha com a ideia de que daria sim, né, de identificar a Maria vai colocar isso aqui, ó, Célia, ó, já falando para você, ó. A Maria José Cunha, ela disse que, ó, coloca o animal expressamente como vítima do delito. Ó, como exatamente. A gente vai discutindo. Nós vamos daqui a pouco, né, Maria José Cunha? Daqui a pouco a gente vai fazer essa discussão, mas não se preocupe não, que a gente está bem atento aqui. Pode ir, professor. Bom, vamos adiante. Bom, então nós temos o crime do artigo 30, exportar, né, peles e couros de anfíbios, répteis em bruto, sem autorização da autoridade competente. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. E aí vem a mesma história, objeto jurídico do delito, equilíbrio ecológico, o sujeito ativo, qualquer pessoa pode praticar esse crime. A maioria dos crimes aqui na Lei de Crimes Ambientais são crimes comuns, tá, gente? Ou seja, são crimes que podem ser praticados por qualquer pessoa. Um ou outro crime, não, mas a maioria aqui é crime comum. Sujeito passivo, coletividade. Então, assim, nisso que eu quero bater com vocês. O sujeito passivo dos crimes ambientais é a coletividade, mas nós vamos chegar nessa alteração legislativa. Bom, artigo 31, introduzir espécie animal no país sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Eu não sei se vocês acompanharam na mídia recentemente, um estudante, acho que de Brasília, se não me falha a memória, que foi descoberto que ele estava introduzindo serpentes exóticas aqui no Brasil, sem autorização, tráfico de animais, né? Serpentes perigosíssimas. Uma, inclusive, eles encontraram perto de um shopping, com risco de picar alguém, né, de matar uma pessoa, e aí acabaram descobrindo que ele fazia parte de uma rede de tráfico de animais silvestres. Então, vocês vejam a gravidade de um crime desse, de você introduzir um animal exótico, podendo causar um desequilíbrio ecológico, porque podendo causar não, né, vai causar, porque não tem o predador aqui, podendo colocar a população em risco, porque se trata-se de um animal peçonhento, vai picar a pessoa, não vai ter o soro, a pessoa vai morrer. Qual que é a pena? Detenção, ou seja, detenção, vocês sabem que é uma pena mais branda, porque ela, inclusive, o seu regime inicial de cumprimento pode ser o regime aberto. 3 meses a 1 ano e multa. Bom, o próximo crime é nesse que eu queria chegar. Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena é de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Aí vem o parágrafo 1º e diz: incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Aguenta aí que eu vou falar com vocês sobre isso. E aí vem o parágrafo 1º-A, que foi introduzido pela Lei 14.064 de 2020, conhecida como Lei Sansão, em homenagem ao cachorro que chamava Sansão, né, que está vivo, que foi mutilado. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será reclusão de 2 a 5 anos. Vejam que aqui a pena salta para 5 anos. E aí não é possível, né? Não será possível o sursi. Então, vejam que já há essa mudança importante.
e a pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorrer a morte do animal. Vamos lá. O objeto jurídico do delito é o equilíbrio ecológico. O objeto material do delito vai ser todo animal silvestre, doméstico, domesticado, nativo ou exótico, integrante do nosso ecossistema. O sujeito ativo é qualquer pessoa, é um crime comum, qualquer pessoa pode praticar um crime. E o sujeito passivo? Então, com a introdução, né, desse parágrafo 1º, 1A, o que acontece? A corrente minoritária passa a enxergar, a corrente majoritária que enxergava, né, que quem é o sujeito passivo é a coletividade, nesse parágrafo 1º, dá lugar à visão do quê? De que o próprio animal que foi ferido, que foi mutilado, ele passa a figurar como o sujeito passivo do delito. O tipo objetivo é o abuso, exigir demais do animal. Então, a gente vê aí, né, aqui em Vitória da Conquista, a gente vê muita carroça carregada de coisa, com o cavalo puxando e o animal sendo chicoteado, debaixo de sol quente. Eu acho isso um absurdo. Já existem diversas leis aí proibindo o uso de carroças. Inclusive, eu falei com um vereador daqui, que é defensor da causa animal, para ele dar um jeito, tentar dar um jeito nessa situação. É muito triste. Então, é um exemplo, né, do que seria exigir demais. Maltratar, o que seria maltratar? Causar sofrimento ao animal, ferir o animal, machucar o animal, mutilar, que seria mutilar, separar membros do corpo, que foi o que aconteceu com o cachorro da raça Pitbull, chamado Sansão, no Distrito Federal, eu não lembro o nome da cidade. Esse cachorro, ele teve o focinho amarrado com um arame farpado e as patas traseiras amputadas com facão. Isso gerou uma grande comoção nacional, pessoas se manifestando nas redes sociais, até que veio uma alteração legislativa, incluindo esse parágrafo 1º, para tentar alterar esse panorama e punir de forma mais severa aqueles que maltratam os animais domésticos, né, os cães e os gatos. Muito embora tenha sido deixado de lado a questão, por exemplo, por que o cavalo não está aqui, né, se ele é tão maltratado, mas eu acho que é louvável a iniciativa e já é um passo para uma melhoria, para uma mudança legislativa que abarque de forma mais contundente esse problema dos crimes contra a fauna, principalmente maus tratos contra os animais domésticos. O tipo subjetivo desse artigo 32 é o dolo, então tem que haver o dolo, a vontade de abusar, de maltratar, de ferir. E sim, eu queria falar um pouquinho com vocês, eu vou falar mais um pouco, né, dessa lei sanção. Sim, deixa eu terminar a lei sanção e aí eu volto nessa questão da experimentação animal. Então, o que acontece? A lei sanção, ela traz uma pena maior, uma pena de até 5 anos, mais multa, são cumulativas as penas, e mais a proibição da guarda do animal doméstico. Ou seja, não é crime de menor potencial ofensivo mais, como a maioria dos crimes da lei de crimes ambientais. Então, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo. Pode sim gerar a prisão do condenado. Então, no caso de maus tratos de cães ou gatos, agora a gente pode ver o indivíduo, né, ter a pena privativa de liberdade aplicada. Vamos ver o que mais. Então, essa foi uma alteração legislativa significativa, louvável, um marco, né, na história dos direitos dos animais, e a gente espera que outras mudanças, outras melhorias sejam feitas, né, na esteira dessa mudança. Eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa questão da experimentação, né? Então, quem realiza a experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos,
vai estar praticando a lei, o crime do artigo 32, quando existirem recursos alternativos. E aí também existe uma celeuma em torno disso, porque muitas pessoas são contra a experimentação animal, muitos doutrinadores, né? Eu, inclusive, acho que já deveria ter sido abolido. Hoje, com toda a tecnologia existente, já é possível se fazer sem a experimentação animal. Então, o que acontece? Esse parágrafo primeiro, ele vai punir a realização das experiências dolorosas ou cruéis em animais vivos, como é o caso da vivissecção, que é a dissecação, né, dos animais. E essa experiência, segundo a lei aqui, ela pode ocorrer, essas experiências, com duas finalidades. Fins didáticos ou científicos. Porém, se essa conduta, né, se essa conduta da experimentação animal, né, dolorosa, ela for feita com fins didáticos e científicos e causar sofrimento no animal, só vai haver crime, prestem atenção, se houver uma outra alternativa para o pesquisador, mas ele optou por aquela que causava dor ou se mostrava cruel. Então, o que a gente pode inferir disso? Isso acontece, não acontece, gente? Já não existem aí modelos matemáticos, bonecos que podem ser utilizados, né, para simular uma série de coisas, e as experimentações, elas continuam ocorrendo. Então, não seria o caso de punir quem faz isso? Então, vamos refletir sobre isso. E existe uma lei de 2008, só finalizando aqui, Tagore, só um minutinho. Existe uma lei de 2008 que ela estabelece alguns procedimentos, né, para o uso científico dos animais, né? E o artigo 14 da lei traz uma série de requisitos para que esses experimentos sejam feitos, né? Quanto ao número de animais, quanto à duração máxima dos experimentos, que tem que se evitar ao máximo a dor, o sofrimento, a angústia, enfim. Mas, desculpa, gente, na minha humilde opinião, para mim isso é tudo, claro, é muito válida, tem que ter essa lei, mas por que é que não substitui em grande escala? Por que é que nas faculdades de medicina, por exemplo, não se para de utilizar, na medida do possível, sempre que possível, não se param de utilizar os animais de laboratório para substituir por modelos matemáticos ou por outras técnicas que já existem e que são possíveis de serem utilizadas. Quer falar alguma coisa, Tagore? Ele sumiu. Oi. Aqui, olha eu aqui. Eu me lembro de uma discussão que a gente fez sobre a Lei Arouca, você falou aí nesse instante. E a discussão da Lei Arouca perguntava, tem até algumas perguntas aqui, Célia, para a gente fazer. Eu vou fazer assim, eu vou lhe dar mais 5 minutos para a gente finalizar essa exposição e a gente ir para as perguntas. O que é que você acha? Tá bom. Pode ser? Vamos Pronto, lá. Eu vou deixar. Pronto. 5 minutos a gente finaliza, que tem várias perguntas sobre isso aqui para não antecipar. Tá bom? Tá bom. Tá. Bom, aí existem outros crimes contra a fauna, né? Como eu falei para vocês, lá até o artigo 37, vocês vão encontrar outras condutas descritas como crimes. Essas aqui eu achei muito importante a gente pontuar. Bom, para finalizar, o que eu queria dizer é o seguinte, que no Brasil, né, os animais, eles são considerados bens móveis pelo Código Civil e recursos naturais ou bem de uso comum do povo pela Lei de Crimes Ambientais. Então, eles não figuram no nosso ordenamento jurídico como sujeitos de direito. Na minha opinião, o conceito clássico de sujeito de direito, ele não pode mais ser aplicado aos tempos atuais, porque hoje existem, né, interesses meta-individuais que precisam ser levados em conta, existe essa mudança de panorama com relação ao tratamento que deve ser dado aos animais, né, uma visão mais ética, uma visão com compaixão, e eu acredito que eles devem ser reconhecidos como sujeitos despersonalizados, sujeitos de direito.
A Declaração Universal dos Direitos dos Animais, ela pregou que todos os animais possuem direitos, né? E o reconhecimento da espécie humana, do direito à existência de outras espécies animais, constitui um fundamento da coexistência das outras espécies no mundo. Inclusive, a própria dignidade da pessoa humana está condicionada ao equilíbrio ecológico, e o equilíbrio ecológico, por sua vez, está condicionado ao respeito pelos animais. Não é mesmo? Como é que pode haver equilíbrio ecológico, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, saudável, com os maus tratos acontecendo? Os animais, eles são seres sencientes, eles não podem ser considerados como bens ou como coisas. E, por fim, né, uma última reflexão que eu coloquei aqui no slide, é que o desenvolvimento humano, ele não pode, e ele também não deve servir como desculpa para o desrespeito para com os animais. É claro que há uma necessidade de uma evolução social. A gente sabe, né, que o mundo precisa evoluir, né, o desenvolvimento, que a gente chama de desenvolvimento econômico, mas não de maneira desmedida, não de maneira não sustentável, não de forma a se esgotar os recursos ambientais, não de forma a se maltratar, né, os seres que sentem dor, que sentem medo, que sentem fome, frio. E eu acho que há uma necessidade de uma profunda mudança, e eu acho que a educação ambiental pode ajudar para conscientizar os indivíduos de que os animais são seres sencientes, pode ajudar na formação de uma nova postura ética, socioambiental, né, com a compaixão, com o respeito pelas formas de vida, por todas as formas de vida, e é isso. Eu acho que a educação ambiental seria a base, né, para se sustentar. Essa conscientização que a gente tem feito aqui, né? Pois é, muito bacana. Espero agora poder participar com você mais vezes. Célia, eu lembrei logo de você. Você vê que esse encontro já vem sendo marcado há algum tempo. Eu tenho um carinho muito grande pelo seu trabalho. Eu acho que você, aqui na Bahia, vem fazendo um trabalho bem legal, porque você participou das universidades, da criação das universidades federais aqui na Bahia. Você participou das comissões, interferiu, já teve na do Recôncavo, está agora no sul da Bahia. E eu acho que, como Universidade Federal da Bahia, como UFBA, a gente tem que estar aqui disposto a ajudar também que essas universidades se tornem grandes centros de pesquisa também. Para que a gente, um dia, daqui a um tempo, a gente possa dizer que, olha, na Bahia tem diversos centros de pesquisa para vocês estudarem, e a gente faz aqui faz pesquisa na área ambiental e animal com bastante qualidade. Eu queria lhe convidar, já para fazer parte do conselho de nossa revista. A gente lançou uma revista lá pela Universidade Católica, a revista latino-americana de Direito da Natureza e dos Animais, para somar bacana com a revista brasileira, né, aqui da UFBA. Uma honra. Uma honra. E na verdade, e a gente está trabalhando em conjunto. Tanto eu quanto o Heron, a gente está aqui na Federal, está lá na Católica, e com certeza a gente quer você como um grande eixo aqui na Universidade do Sul da Bahia. Eu vou chamar logo o Lucas, que o Lucas participa desse momento com a gente, que é o momento do debate e dos questionamentos, né, Lucas? Exatamente, professor. Boa tarde, professora. Hoje, eu vi muita coisa aí que eu vi o Marcos perguntando, eu vi o Diogo, eu vi a Maria. O que é que tem aí para a gente? Bom, professor, a pergunta do Diogo, ela acabou sendo respondida durante a apresentação da professora. Falava acerca da brandura e da severidade das penas e perguntava o que é que a professora entendia a respeito. E ao longo da apresentação, ela acabou demonstrando aí o posicionamento dela. Só que a gente ficou com a pergunta do Marcos Torres, ele questiona o seguinte: para os experimentos com fins didáticos, com invertebrados, qual é o entendimento do direito? Já que existe aquela presunção, né, de que os animais invertebrados eles são incapazes de sentir dor. Presunção essa que tem até sido questionada recentemente em algumas pesquisas. Então, professora, qual é o entendimento do direito em relação aos experimentos de animais invertebrados?
para fim didático? Olha, eu vou lhe ser bem honesta com vocês, eu sou contra qualquer tipo de experimentação, desde que haja a possibilidade de se substituir. Eu não tenho um juízo de valor muito formado acerca dessa questão dos invertebrados, porque eu não tenho certeza, essa certeza de que Você dá o eles princípio da realmente dúvida, né? Exatamente. Aí eu aplicaria aqui o princípio da precaução, até mesmo, porque a gente não sabe, né? Agora, sim, esse é o meu posicionamento. Eu acredito que outros colegas, até mesmo o Tagore, compartilhe disso, e talvez ele possa, até com mais propriedade, falar dessa questão. Porque essa parte, até essa parte de experimentação, não é uma parte onde eu tenho muito aprofundamento. Inclusive, eu estou fazendo agora um curso de bioética e biodireito com a professora Adriana Maluf, lá de São Paulo, porque eu quero justamente aprofundar os meus estudos nessa área de experimentação, porque eu já fiz parte também, né, dos comitês de ética das universidades, e assim, eu preciso estar instrumentalizada para poder formar um juízo de valor com mais certeza, mas o que eu penso é que eu não tenho essa certeza de que eles não sintam. Você está mais por dentro, Tagore, de como estão as pesquisas? Eu vou indicar para o Marcos, Drawing the Line, D-R-A-W-I-N-G, Drawing the Line, de Steven Wise. Ele faz a mesma pergunta que você, até onde vai? E no podcast dessa semana, o Daniel, ele cita um documentário lá no Netflix, que é o Dr. Polvo, para você discutir a questão do Dr. Polvo, lá no Netflix. Vou até anotar aqui. Para você discutir essa questão dos invertebrados também. É uma pergunta bem... mas você entenda que a consideração moral, deixa eu colocar aqui, não, ela vai se ampliando, né? Então, ela começa com o núcleo fechado, né? Os pets, aqueles que fazem parte da família, e ela vai se ampliando a cada vez mais quando a gente percebe que o outro tem valor também, entendeu? Isso é um processo cumulativo, histórico. A gente não começa com o círculo já aberto, entendeu? A gente começa com aquele núcleo e vai ampliando aquele núcleo de direitos, entendeu? Lucas. Bom, aqui a gente tem uma última pergunta do Diogo Lopes, professora. Ele pergunta qual é o entendimento, como é que vem se posicionando a jurisprudência brasileira acerca desse conflito entre a concepção dos animais na Constituição Federal e no Código Civil. A gente tem algumas mudanças, alguns julgados que já, com uma visão, digamos assim, de maior compaixão, nessa linha que eu falei para vocês, né? De que os animais, eles não são coisas, mas também não seriam, alguns entendimentos de que não seriam também sujeitos de direito, que eles estariam numa categoria intermediária entre as duas coisas. De alguns julgados que eu tenho lido recentemente. E, Célia, você estudou na França, que é um dos países que defendem esse terceiro gênero, né? Que é o pessoa, aquele que não é a pessoa natural como homem, mas é a pessoa não humana, que a gente está utilizando muito. O conceito de personalidade não humana. Exatamente. Que é uma personalidade que não é ficcional, como a pessoa jurídica, mas não é humana, como a do ser humano, mas é também detentor de alguns direitos, entendeu? É uma categoria intermediária. Uma categoria intermediária. Colocam uma categoria intermediária. Olha, a Carmen Velaios, a nossa próxima palestrante, fiquem aí, está aqui parabenizando a professora Célia a sua apresentação, dizendo que vem em boa hora. Deixa eu contar uma historinha rápida. Rápida para o pessoal. Você já ouviu, mas o pessoal que está aí assistindo. Sim. Eu tenho um filho que completou 7 anos agora, e com 2 anos e 8 meses exatamente, eu li um livro de história, eu sempre li muito para o Romeu, que falava da vaquinha, né, do leite da vaca, tinha os desenhos. Ele me olhou e falou assim: mamãe, e a carne dos animais vem de onde? Eu olhei para ele e não respondi. Ele me olhou, ele colocou a mão assim na boca, fez assim, arregalou o olho e falou: mamãe, a carne vem dos animais. Aí eu fiz, Aí ele: que horror,
nunca mais vou comer carne. Mamãe, mas espera aí, matam, como é que é isso? Tira um pedaço do animal e ele fica sem o pedaço? Eu falei, não, filho, né? Os animais morrem, são mortos, para a gente se alimentar deles. Mamãe, o bife, o franguinho, então. Daí ele falou, franguinho, mamãe, é o frango, é o marido da galinha. E ele mesmo, assim, eu não influenciei, eu não interferi. E ele falou, a partir de hoje, eu nunca mais como um animal morto. E aí ele foi evoluindo, aí ele parou de tomar leite. Eu fiquei super preocupada, né, assim, com essas questões nutricionais, eu não sabia qual seria o impacto disso na infância e tal. Aí ele parou de comer ovo, aí recentemente ele voltou a comer ovo, porque ele estava com anemia, com deficiência de vitamina B12, eu levei na nutricionista, mas ele só come se for de galinha caipira, eu tenho que comprar lá, vem escrito, da galinha feliz, senão ele não... Mas interessante, né, como uma criança tão pequena, e será que isso está no DNA? Como é que é isso? Porque quando eu era criança, eu era assim também, ninguém me ensinou, isso veio comigo. É uma coisa incrível, né? Célia, eu vou ficar então com a mensagem da Carmen e vou ficar com essa mensagem que você passa para todo mundo, lhe agradecendo desde já. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigada. Eu sei que às vezes a gente tenta falar, especificar cada um dos pontos, mas às vezes o tempo não dá. Dizer que essa aula também vai para os alunos da Universidade do Sul da Bahia. Agradecer a cada um de vocês, parabéns pela professora que vocês têm. Ou seja, o Romeu nos ensinou, né, Romeu? O Romeu nos ensinou, né? Nos ensinou. E, Lucas, muito obrigado pela essa parceria. Professora Célia, muito obrigado. Mais uma aula gravada, tudo certo. Como dizem aqui na Bahia, tudo certo na Bahia, viu? E a gente se vê. Eu queria suas considerações finais para a gente acabar. As considerações finais? Minhas? Sim. Então, são essas que eu falei. Eu acho que a educação ambiental ela é fundamental. Eu acho que esses debates eles são essenciais. Eu pretendo retomar aí com tudo a minha produção científica, que ficou parada durante muito tempo por conta da maternidade. E eu acho que a gente precisa, aqueles que defendem a causa animal, precisam se unir em favor da coletividade e em favor também dos próprios animais, não é isso? Gente, a aula de Carmen Velaios daqui a pouco, não saiam daí não. Professora titular de Filosofia e Ética pela Universidade de Salamanca, Mudanças Climáticas. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, Muito obrigada. Tchau.